Boa noite, pessoas, boa noite, Olinda, Pernambuco, Brasil, mundo, né? Nessa conectividade, boa noite, mundo. O que acontece? Hoje me chamaram de camaleoa. Eu achei interessante porque é um animal que se adapta muito bem às situações novas, né? Às situações distintas, adversas, e ele consegue entrar naquela sintonia daquele ambiente e ele se transmuta, e ele muda e se adapta à situação. E aí disseram para mim assim: nossa, Cérlica, você tem um grau de resiliência, você tem uma capacidade de se transformar, de se redescobrir, que eu fico assim encantado. E eu, logicamente, agradeci. Gente, os dias têm sido extremamente diferentes, extremamente exaustivos, muito exaustivos. E se a gente não conseguir buscar um propósito maior, se não entender que é uma tarefa que exige de nós muita espiritualidade, eu não falo em religião, eu falo em espiritualidade, possa ser que a gente termine de alguma forma passando por transtornos emocionais dos mais diversos graus, né? Porque os dias estão cinzas. As perspectivas que deveriam existir até então, elas não estão assim acontecendo de fato, efetivamente. O que a gente pode fazer para transformar tudo isso? Porque se eu fico só na condição da dor, me vitimizando, não é? Achando que não tem mais nada a fazer, e o medo vai tomar conta de mim, e eu não me permito olhar para mim, dentro de mim, nem olhar ao redor de mim, certamente eu vou entrar numa crise de ansiedade muito, muito grande. Mas ao mesmo tempo, se eu consigo ter um olhar diferente sobre tudo isso e observar que, de fato, eu me permito ser camaleoa, estou me permitindo novos conhecimentos, novas aprendizagens. Inclusive hoje, né, ao cortar o cabelo, eu não cortei o cabelo num salão de beleza convencional. Eu vi um barbeiro aberto no percurso que eu estava fazendo e ali eu entreguei meu cabelo ao barbeiro. Então, assim, se ficou bom, se não ficou muito bom, se tá uma coisa diferente, para mim isso não é o quesito chave. O quesito chave é eu ter essa disponibilidade interna de mudar, de fazer a coisa, de me permitir fazer coisas com pessoas diferentes, com alguém que eu nunca tinha visto até então, e me entregar àquela experiência e viver aquela situação sem aquele apego demasiado e muitas vezes até cristalizado das coisas como devem ser. Eu conheço pessoas de muito tempo que elas, assim, têm um padrão de comportamento extremamente rígido. Me lembra até aquela música, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. Então são pessoas que elas têm todo um ritual de existência muito metódico, muito ritualístico mesmo. O que fazer pela manhã, como fazer, né? Como vestir, qual é o percurso que vai fazer naquele dia. Aí de repente vem uma situação dessa que te obriga a sair dessa sincronia ou dessa automatização. Te obriga a buscar, né, a criar novos caminhos para que a tua vida continue tendo sentido e ainda mais para que você consiga ver sentido nessas experiências todas que a gente tem vivido. Então, aí está valendo novos conhecimentos sempre, né? Além das leituras habituais, porque eu acho que quando você lê
você tem uma outra visão de mundo, uma outra visão de si, do que você está vivendo, não é? A compreensão ela é mais clara e menos assustadora, não é? E aí então eu estou atualmente fazendo curso de confeitaria. E para quem me conhece há muito tempo sabe que eu sempre trabalhei na área de recursos humanos, de gestão de pessoas, mas eu estou me encantando com novos saberes. E isso abastece o espírito da gente e também abastece, de alguma forma, bem-vindo, Cláudio, abastece o nosso sentido de existir, né? O sentido da vida para a gente. Então, eu estou terminando amanhã confeitaria. Eu já fiz o mês passado, não sei se vocês conseguem visualizar, design de sobrancelhas. E claro que eu estou aprendendo. Oi, oi, oi. Quer falar comigo sobre o camaleão que existe em você, Cláudio? Não é? E a gente vai fazendo as coisas e vai renascendo e vai se redescobrindo como fênix mesmo, né? Indo até o fundo do poço e de repente voltando com toda a energia, com toda a intensidade que a situação ela nos coloca, ela nos impõe. Se está com medo, você vai com medo. Vai com medo, não tem outro caminho. E isso é importante porque a gente vai recebendo, né, as pessoas que são mais resilientes, que lidam melhor com as situações que fogem ao seu controle, mas também percebe aquelas pessoas que sofrem mais, que querem fazer assim porque foi sempre assim e será sempre assim. Mas aí, o para sempre, de alguma forma, sempre acaba, não é? Então, assim, essa busca, essa redescoberta de mim, esse ressignificado que eu estou dando à minha vida e as prioridades que eu estou colocando como realmente situações mais importantes, mais relevantes nesse momento de doença planetária, isso é um aprendizado que eu não teria nem como mensurar, sabe? E ainda consigo, apesar de todas as adversidades, ainda consigo sorrir, ainda consigo, sabe, ser e manter a minha essência, que é muito alegre. Eu sou uma pessoa de alma alegre. Quem me conhece sabe que minha alma ela está sempre na vibração da alegria, do contentamento, né? Da magia, do encantamento, do respirar e agradecer pela vida. E então, quando me chamam de camaleoa, eu me sinto muito feliz, porque de alguma forma estão me dizendo que, olha, o que vier, ou o ambiente que você estiver e como você precisar estar, você vai conseguir se adequar, vai conseguir usar toda uma roupagem, né, externa, mas principalmente interna, para conseguir conduzir aquela situação e, ao término, a gente sentir que de fato está valendo a pena, porque está valendo a pena. Então, existe um camaleão em cada um de nós, muitas vezes até guardado a 7 chaves, que a gente nem sabe onde é que esse camaleão, ou como esse camaleão ele pode se apresentar para a gente, né? Ante essas adversidades todas, como é que a gente pode vivenciar essa questão mesmo de se redescobrir, de se fazer presente num ambiente muitas vezes inóspito, muitas vezes agressivo, mas você sabe que a pulsão da vida, a intenção do viver, ela está dentro de você. Então, venham as situações que vierem, venham as adversidades que vierem, a gente vai estar sempre conectado com essa coisa da descoberta, do encantamento. E nesses momentos de doença planetária, a gente não pode perder a capacidade, não é que não possa, a gente não deve perder a capacidade de se encantar, não é? De apreciar as coisas. Oi, Luciana, bem-vinda! Como é que tá a camaleoa que existe em você? Tá pulsando? Tá vivendo? Tá acontecendo, né? Ante toda essa problemática, a gente não deve se desesperar,
porque essas coisas vão passar. Mas enquanto isso, cabe a cada um de nós ir descobrindo coisas sobre si que até então, né, não se tinha a devida compreensão, o conhecimento, sempre, né, sempre camaleoa. E essa descoberta ela é importante porque a gente vai trabalhando nossos medos. A gente está muito próximo agora da finitude, não é? Geralmente as mídias televisivas só falam em óbitos e óbitos e óbitos. Então assim, caramba, respira, inspira e não pira. Então muda o canal, muda a frequência, faz a coisa acontecer e descobre todo um encantamento que existe dentro de você. Que é primeiríssimo, é preciso que eu consiga estar encantada com a minha existência. Para então buscar sentido, buscar conexão com as demais questões da minha vida. Se eu estou desencontrada, se eu estou descabelada, malucada e doida, eu não consigo, de fato, estabelecer conexão nem comigo, nem com as situações, né, vibracionais que acontecem no meu entorno, que acontecem no meu percurso. Então, a gente se abrir para o novo, a gente se lançar, a gente se jogar. E se cair, a gente passa gelol, não é? Mas continua o caminho, continua o percurso e vai se descobrindo e vai saboreando para que o nosso final de tarde, ele tenha um gostinho de, sabe, de tranquilidade, de respiração boa, de contentamento, de contemplação. E que a gente possa também, nessa confusão toda, passar uma energia boa para quem está com a gente, para quem quer nos ouvir, para quem quer conversar com a gente. Não é, Luciana? Cláudio? A gente buscar, assim, uma forma de vibracionar na frequência do bem, para que tudo fique mais leve. Estamos todos conectados. Paradoxalmente, ao isolamento, a gente está tendo contatos de outra esfera, né, em outra esfera, 3D, tecnologia e tudo mais, mas estamos conectados. Então, é importante que a gente entenda que as coisas acontecem, sim, e algumas coisas a gente tem controle sobre isso, mas a maioria das coisas a gente não pode ter controle. A prova está aí. E buscar realmente, dentro desse turbilhão, desse tsunami, buscar o contentamento, rever o que de fato importa para você, o que de fato é relevante para você. O que é relevante para mim? Eu já não pinto mais os cabelos, tá? A pandemia, ela só veio me dizer o seguinte: Cérlica, te liberta desse peso de tintura de cabelo. E nada contra tinturas de cabelo. Eu pintei cabelo por quase 30 anos. Eu vou fazer 57 anos no mês que vem. Nada contra. Mas é assim, a gente buscar a coisa simples. Porque na simplicidade também reside o mais alto grau da sofisticação. Então, cortei cabelo no barbeiro, sabe? Me descabelei. Estou me jogando em novos cursos, estou aprendendo porque eu adoro aprender, gosto muito de aprender e também gosto muito de ensinar. Mas o aprender, ele tem um peso substancial, porque significa que eu estou em movimento, que eu estou me permitindo conhecer coisas que até então eu não conhecia, ou eu conhecia en passant, mas assim, mergulhar de cabeça, entendeu? Mergulhar fundo em novos saberes, mergulhar fundo em você e entender que as adversidades estão aí para mim, para você, para todas as pessoas. Como cada uma de nós enxerga tudo isso é que é o diferencial que vai nos deixar com a saúde mental ok ou com a saúde mental em desajuste, não é? Infelizmente, eu tenho que concordar com o que eu ouço todos os dias, que boa parte de nós está passando por transtornos emocionais moderados e severos.
E boa parte de nós está associando essa situação a uma questão maior de morbidade, né? De doenças, de mortes e de finitude. Aí é nessa situação, é nesse momento que caberá a gente, a cada um, buscar uma alquimia, buscar um plano B, um plano C, para que a gente consiga se energizar, se abastecer de sentimentos bons, de emoções boas, para que então nós consigamos se lançar para a vida, se jogar na vida sem medo, sem receio, sem muita preocupação, né? Mas será que vão gostar? Será que não vão gostar? Mas e aí? O que é que vão achar? O que é que vão achar é o que eles podem achar. É importante que a gente saiba o que é que a gente está sentindo nessa nova descoberta da gente, não é? E não tem receita pronta. Apesar de eu ter vindo agora do curso de confeitaria, não tem receita pronta para vivenciar, para experienciar a vida, não. Tem a receita pronta dos doces e salgados, não é? E mesmo assim tem as variáveis. Mas para experienciar a vida é a gente se jogar, é a gente se lançar, não ter medo. E se tiver medo, assumir esse medo, tá? E vai com medo e tudo, vai com medo, segue. Porque, gente, acredito eu acho que essa é a experiência mais forte, mais impactante da existência dessas pessoas que estão aí no século XXI. Eu, e como alguma parte de nós, nasceu no século passado, né? Então, teoricamente, já poderia me considerar um ser pré-histórico. Mas eu tô vendo que o tsunami é forte. Ele pegou pessoas desse milênio, desse século, desse milênio, e também do milênio passado. Então, nessa avalanche de acontecimentos, nessa avalanche de informações, como é que eu consigo terminar o dia às 9 horas, 9 e pouca da noite, bem, né, estimulada, buscando um propósito para amanhã, usando também minha memória auxiliar, anotando as coisas de relevância para amanhã, para conseguir manter a mente quieta, a espinha ereta, o coração tranquilo e conseguir passar essa energia também para as pessoas que estão comigo no meu caminhar. E aí é um exercício que só se aprende fazendo, tá? Não se pode usar a referência do outro, não se pode usar o aprendizado do outro para ter como situação de ação direta na minha vida. Eu posso aprender com os outros, mas aprender sobre mim é vivenciando, é experienciando, é tentando extrair daquela situação, daquela experiência, o máximo que se pode extrair para o meu desenvolvimento emocional, espiritual, energético, porque ainda iremos ficar algum tempo nessa situação de variáveis e de variantes. E o que fazer com tudo isso? É se permitir, tá? E também entender que se der certo, ótimo. Se não der certo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu erro, você erra, porque a gente tá tentando acertar. Tá tentando encontrar esse caminho, não é? E o caminho, ele é um percurso, mas ele é um caminhando. Não tem a chegada. Ele está sempre no gerúndio. Porque a gente está caminhando, a gente está descobrindo, está aprendendo, está ensinando, está ouvindo, falando, sentindo, observando, não é? A coisa acontece no gerúndio. Então, quem é você às 9h30 da noite, após um dia cheio de informações externas e internas, de vários estímulos? E como é que está a tua relação com essas variáveis que você não tem controle sobre elas, mas que elas estão acontecendo, não é? Em vez de focar naquela história de um copo que está metade água, né? E alguém fala, eita, esse copo está quase vazio, que pena. Mas um outro alguém fala, que maravilha, esse copo está quase cheio, que bom. Vamos por esse viés, não é? E despertando também esse camaleão, essa camaleoa que existe na gente, para entender que
tudo que acontece sempre nos fortalece, sempre nos fortalece. E que hoje somos mais fortes do que ontem e menos fortes que amanhã. Porque amanhã poderá chegar, poderá não chegar. Mas o hoje bem vivido, ele traz para a nossa alma um oxigênio, um combustível para que a gente acredite no amanhã. Mas só se nós vivermos visceralmente, intensamente o dia de hoje. E o dia de hoje é chamado presente. E no presente, a gente pode se permitir viver muitas coisas boas. Porque tem coisas boas acontecendo. Tem pessoas se reencontrando após 20, 25 anos. E via tecnologia. Tem poemas de amor sendo escritos agora. Tem crianças brincando. Tem casais apaixonados. Tem idosos conversando, lendo um bom livro, tomando um café. Vamos observar. Tem famílias se reunindo nesse formato mesmo com máscara e distanciamento, né? Tem pessoas se olhando. Nunca os olhos foram tão importantes e literalmente refletem a nossa alma como agora. Nunca. Então a gente se fala pelo olhar, não é? Meu óculos até nem ajuda, porque meu óculos não tem um antirreflexo, então de repente fica um olhar que talvez não seja o meu olhar, não é? Sem os óculos. Mas também sem eles eu não consigo enxergar os detalhes, as nuances. E é isso. Então vamos seguindo. Eu hoje, nesse momento, vou agradecer pelo dia de hoje, porque foram muitos aprendizados. Foi um dia extremamente gostoso, nutritivo. O dia nutritivo. Como ontem também foi um dia saboroso, nutritivo, porque eu tive o privilégio de agradecer pelos 12 anos do meu neto. Meu único neto, não é? O Pedro. Tem muita coisa boa acontecendo e acontecerá muito mais coisas boas. Mas a gente tem que estar conectado conosco. E não ficar criando muita expectativa sobre o outro, porque o outro é o outro e ele responde sobre si. E muitas vezes nem responde sobre si, porque ele não sabe, porque ele não tem coragem. Ele que eu falo, o ser humano, não é? Ela, a pessoa. Mas a gente tem que responder sobre nós e apreciar cada oportunidade, cada respiração, cada sol que nasce, né? Cada pôr do sol também. A chuva, tomar banho de chuva também. Se permitir tirar mais essas neuroses, essas coisas todas que colocam, que injetam em nós diariamente, né? De morbidades e ver que temos muita vida para ser vivida. E que assim será, não é? E também se não for assim, é porque não tinha que ser assim. Mas menos estresse, menos angústia, porque angústia é energia no passado. Ah, se eu tivesse feito daquela forma. Ah, se eu não tivesse casado com fulana. Ah, se eu não tivesse feito tal curso. A angústia é o foco no passado. E a ansiedade é o foco no futuro. O que vai acontecer? Como vai acontecer? Será que eu vou sobreviver? E meus irmãos, e meu filho, e meu neto, e o marido, e a mãe? Então você fica muito ansioso por coisas que não aconteceram ainda. E o presente, que é o agora, ele passa. E você não vive o presente, porque a sua atenção está focada ou no que aconteceu. Ah, quando eu era mais jovem, tinha os cabelos escuros, assim, assado, eu tinha mobilidade, eu sabia dançar. Fica muito focado nas coisas do passado, trazendo para o agora, que não tem mais tanto sentido, porque já estão na página do passado. Ou se sentindo muito ansiosa, muito agoniada por coisas que ainda irão acontecer, que a gente não sabe praticamente nada do que vai acontecer. Como será amanhã? Responda quem puder, responda quem souber, porque eu não sei. Eu não sei. O que eu sei é que eu posso fazer por mim hoje e também para os que estão comigo hoje, não é? E o exercício é sempre assim, hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois.
Então, qual é o quanto de energia que eu tenho em mim agora à noite para que eu consiga dormir, me recompor, acordar bem. Amanhã vai ser a conclusão do curso de confeitaria e terminar esse curso com suco, com açúcar e com afeto, com muita alegria de viver e com muita gratidão no coração, tá? Vamos tentar otimizar o nosso tempo, as nossas horas, com atividades que nos proporcionem prazer e desafios. Alguma coisa que você tem muita vontade de fazer, que você nunca fez antes porque não tinha tempo, talvez agora é chegada a hora de você tentar fazer isso aí, se lançar nessa experiência, colocar a mão na massa, literalmente é o que eu tenho feito esses dias, e se errar, tá tudo bem também, mas se permita fazer as coisas acontecerem, se permita, que isso é muito bom, isso eleva a nossa humanidade e a nossa imunidade, porque a gente vai se conectar com o movimento não para, tá? A vida está sempre nessa rotação, nessa translação, o dia e a noite, os meses, as estações do ano, tudo acontece no seu tempo sistematicamente. Então, o que está acontecendo agora com essa micropartícula, isso não pode tirar de você, tirar de mim essa vontade, esse encantamento, esse entusiasmo, né? Esse Deus na vida da gente, entusiasmos. Porque é assim que a coisa acontece, é assim que o bem, o sorriso frouxo, a gratidão, né? Os novos olhares, os novos fazeres, essas coisas todas vão acontecendo, porque você vai se permitindo e você vai sentindo que cada dia é um presente, certo? E é um presente. Depende da forma que você enxerga, que você olha, que você entende aquele presente, não é? Os dias são presentes. Se o papo é muito mórbido, se o papo é mais para doença, para essas coisas mais, a gente vai deprimir, a gente vai murchar, vai ficar, na linguagem aqui do Nordeste, borocochô. Tenta levar a vibe, coloca o papo para cima, brinca de viver, brincar de viver. É um exercício fantástico. Brincar de viver. Deixa o lúdico que existe em você vir para a vida. E aí tudo fica mais colorido, fica mais saboroso, fica mais leve. E aí também o medo diminui, porque você está se expondo, você está fazendo as situações, vivendo as situações que você até então queria muito, mas que não podia fazer. Logicamente, guardando sempre os devidos cuidados, né? A máscara agora é um utensílio que faz parte do meu vestuário. Então eu ando com 2 ou 3 máscaras na bolsa por dia, porque vai que eu passo o dia todo fora. O álcool também, o álcoolzinho borrifando nas mãos, toda aquela higienização sistemática tem que acontecer por um tempo ainda indeterminado, mas em meio a essas coisas de máscara e de álcool e de higienização, deixa sair um riso da tua alma, um sorriso, né? Olhar para alguém nos olhos e encantar a pessoa com teu olhar, com a tua voz. E isso é valoroso, isso é bom. O resto é só o resto, né? E ninguém precisa de resto para ser feliz, para encontrar um caminho. A gente gosta da pessoa inteira, do sentimento inteiro, das situações inteiras, né? Metade da laranja pode estar azeda. Alguém fala assim, eu quero tanto encontrar a metade da minha laranja. Isso é muito perigoso, porque se você se sente uma metade e necessita de outra metade, essa outra metade pode estar estragada. E muitas vezes 10 laranjas boas, ótimo, mas uma só, numa jarra de suco, vai prevalecer o sabor da laranja azeda. Então, procura uma pessoa inteira como você e nem procure, porque quem procura geralmente não acha. Deixa acontecer naturalmente e as coisas acontecem, mas sempre nessa conexão de você com você mesma, e não perca a capacidade de rir de você, inclusive, de rir de coisas que para os outros são coisas até feias, mas que você consegue rir em você, e você ri para você. Se alguém for rir depois de alguma coisa que eu já ri sobre mim, a pessoa está rindo um pouco
tardiamente, porque eu já levei na gozação, já ri daquela situação comigo, então tudo fica mais leve. Experimente. Tente fazer diferente assim, sem nenhum viés de emissoras assim, mas vamos fazer uma coisa legal, diferente. Coloque a mão na massa. Agradeça pelo dia, pela noite, por quem está com você, por você estar também sozinho ou sozinha, mas saber que tem amigos, parentes, né? A família, que você pode ligar nos momentos mais difíceis. E a gente tá junto nessa situação porque tá todo mundo incluído, não tem ninguém à parte. Estamos todos dentro dessa situação e vai dar tudo certo. E se não der certo é porque não chegou o final. Era esse o meu recadinho de hoje, tá? Que a gente possa pensar. Concorda aí, Luciana? O que você acha? É por aí? Ou é muita filosofia? Eu tô passando um pouco do meu sentimento, da minha alma para vocês. Então, de repente, eu acho que isso aí também é interessante. A gente trocar sentimentos, trocar percepções, trocar emoções. São muitas emoções, não é? Roberto Carlos tem razão, são muitas emoções e serão ainda muito mais. Agora, foco na saúde, foco na superação, foco no aprendizado e foco na vida. Que ela é bonita e é bonita. Boa noite. Gratidão, tá?